Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. E mais uma vez estamos trazendo para vocês um conteúdo relevante, algum tipo de técnica ou ação que você possa replicar aí na sua casa para melhorar, para cuidar melhor das suas rosas do deserto. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente importante e também interessante. Muitas pessoas não sabem o que fazer quando se deparam com este tipo de problema. Mauri, mas chega de suspense. Que problema é esse que você tanto fala? Nós estamos falando ou vamos falar sobre podridão. Mas, geralmente, quando nós falamos em podridão, nós logo pensamos em podridão no sistema radicular ou até mesmo a podridão no caudex. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma outra podridão que acontece na parte aérea de sua planta e acomete os galhos. Você já passou por isso? Já teve podridão nos galhos? E o que foi que você fez? Você conseguiu salvar a sua plantinha? Deu certo? Relate pra gente aqui nos comentários. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça, é claro, de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito ainda. Não se esqueça de ativar os sininhos, desta forma você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Se possível, deixe o seu like e o mais importante, divulgue, indique, faça com que as informações contidas neste vídeo cheguem a mais pessoas que, assim como eu ou como você, são apaixonados por rosa do deserto e às vezes passa alguns perrengues e não sabe muito bem como fazer ou como cuidar das suas plantas. Mas chega de conversa, chega de papo e vamos ao que interessa, ou seja, vamos aprender um pouco mais sobre rosas do deserto. Vem comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta. E como falei no início do vídeo, o tema de hoje é podridão. Mas a podridão que nós vamos falar hoje não é aquela que a gente vê comumente nas redes sociais, ou seja, a podridão que começa nas raízes e termina se espalhando pelo resto da planta. Não, hoje nós vamos estar falando sobre uma podridão que acontece nos galhos de nossas plantas. E o que acomete, o que acontece para que esses galhos venham a sofrer com esta podridão? Você saberia me dizer? E caso você se depare com uma podridão em um dos galhos, você sabe o que fazer? Pois é exatamente isso, ou sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui nós temos uma plantinha, muito bonita por sinal, que terminou com esta chuva toda, tendo alguns problemas exatamente com podridão. Não a podridão radicular, isso daqui a gente resolveu colocando simplesmente um substrato que consiga drenar esta água da chuva com facilidade. Então aqui nós não tivemos grandes problemas em relação à podridão no sistema radicular, ok? Mas nós tivemos alguns probleminhas em relação aos galhos de nossas plantas. Eu, inclusive, já falei e mostrei para vocês, aliás, eu mostro toda semana que durante o inverno nós promovemos poda nas folhas, deixando poucas folhas exatamente para diminuir ou evitar colônias de fungos e ou bactérias. Por que, Amaury? Porque geralmente essas podridões acontecem exatamente quando essas colônias de fungos ou colônias de bactérias conseguem crescer em nossa planta. Claro que no nosso substrato existem essas colônias, só que elas se mantêm de forma controlada. E quando essas colônias
saem do controle ou começam a se multiplicar, a crescer demais, tenha certeza que nós teremos problema à vista. O que acontece ou o que pode causar, além de fungos e bactérias, podridões na parte aérea de nossa planta? Às vezes, insetos. Pois é, um inseto vem, pica o galho da planta para ter acesso à sua seiva e injeta toxinas neste local onde ele utilizou, ou neste furo que ele utilizou para ter acesso à seiva. Outros insetos não vão injetar toxina alguma, mas vão deixar aqui uma porta, uma janela aberta para fungos e bactérias entrarem, se multiplicarem e causar, infelizmente, este problema. Bom, aqui nós temos um galho que foi totalmente infectado por fungos. Dá para ver que este galho está sadio na sua ponta, está sadio na sua base, porém, na bifurcação, ele simplesmente foi acometido por fungos. O que acontece neste caso, Amauri? Bom, nós temos aqui duas hipóteses. A primeira hipótese é: a planta consegue combater este fungo, a planta consegue debelar esta podridão e o nosso galho ficará com uma cicatriz, mas a planta consegue continuar o seu desenvolvimento normal. Ou esta colônia de fungos que está aqui presente continuará a se multiplicar e vai então começar a tomar conta do galho inteiro e vai começar a descer até chegar ao seu caudex e apodrecer a planta inteira. Sempre que você ver ou se deparar com este tipo de problema, o mais sensato é a retirada deste galho. E eu sei que muitas vezes quando a gente fala que precisa cortar a planta, precisa podar a planta, precisa ceifar um pedaço da planta, muito de vocês treme ou fica com medo de terminar fazendo algo errado e colocar a planta em risco. Mas vai aqui uma dica que é uma dica de ouro. É melhor você perder um galho, por maior que este galho seja, do que você perder a planta inteira. Então vamos lá, vamos ver o que é que nós vamos fazer com essa plantinha ou o que podemos fazer para ajudar essa planta. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar você um pouco mais para perto para que você possa ver de fato a podridão, ver o que já foi atingido e eu vou lhe mostrar outro detalhe importante que talvez você visualize aí nas suas plantas e não saiba muito bem o que seja ou o que fazer. Bom, mas isso é papo para mais tarde. Por enquanto, apenas se aproxime um pouco mais. Bom, como eu falei, nós estamos com um galho que está aqui totalmente infectado. Na realidade, se repararmos bem, nós temos um galho já totalmente ressequido. Nós temos em uma outra parte deste galho, né, nesta parte da bifurcação também, um outro galho que já está totalmente ressequido. Geralmente, a aparição dos fungos acontece exatamente nesses galhos menores. São galhos de tecido mais verde, de tecido mais sensível. O fungo se instala nele e simplesmente ele vai se ressecando, como nós podemos ver aqui neste galho. A mesma coisa acontece neste outro daqui. A planta muitas vezes consegue barrar esta podridão. Foi o que aconteceu, por exemplo, neste galho daqui. Neste outro que terminou migrando, né, para o tecido interno deste galho, ela não conseguiu sanar este problema. Bom, aqui nós podemos ver um tecido que está acinzentado, tá? Isso daqui é simplesmente uma característica clara, é um sinal clássico de que este galho está sendo atacado por fungos. Este fungo vai simplesmente atacar o tecido externo da planta e sempre que encontrar uma janela ou uma porta de entrada, um ferimento, ele vai adentrar ao tecido vivo de nossa planta. Vai se multiplicar. Com isso, os tecidos que aqui antes eram vivos vão se degradar, né? Ele vai simplesmente decompor esse tecido, então nós vamos ter o que chamamos de podridão. Bom,
Aqui simplesmente se eu cortar, gente, olha só o que é que vai acontecer. Vamos expor o tecido que está aqui abaixo. Olha só, totalmente infectado. E eu vou continuar cortando só para demonstrar para vocês, tá? Olha só. O problema aqui é que a gente fica meio sem jeito para cortar, sem ângulo para trabalhar, mas beleza. Bom, posso ver que o tecido aqui foi totalmente danificado, né? Olha só. Então, mesmo que eu vá cortando aqui, a gente vai vendo que tem uma parte muito grande que está danificada. O que que acontece aqui, que também é bem interessante? Olha só o que eu falei, tecido danificado e tecido saudável. A planta está tentando a todo custo se livrar da podridão, contornar a podridão. E pelo visto aqui, parece até que ela conseguiu. Vamos cortar um pouco mais para mostrar a vocês. Vamos. Aqui é um trabalho meio que a gente tem que fazer com calma mesmo, tá? Já que a gente quer demonstrar isso para vocês. Então, é normal. Vamos retirando. Olha só. Olha só. Aqui tecido limpo, tecido vivo, e o que foi retirado, tecido morto. Só que dá para ver que ainda tem manchas escuras nesse tecido, o que significa que, muito possivelmente, nós ainda temos esta colônia de bactérias presente e se multiplicando nesta planta. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente aplicar aqui um antifúngico. É uma alternativa? Sim, é uma alternativa. Mas se lembra o que foi que eu falei no início do nosso vídeo? Será que vale a pena sacrificar uma planta em detrimento de um galho? Eu acho que não. Então, esta é uma planta extremamente bonita, é uma RC 521, tem uma flor belíssima, mas eu prefiro simplesmente tirar ou ceifar este galho. Eu acho que a melhor condição é o melhor que nós temos a fazer. Então, simplesmente nós vamos retirar este galho. Simples assim. Vamos vir e vamos retirar o galho. Pronto. Retirei o galho, tá? Então aqui nós retiramos o galho, dá para ver que o tecido está totalmente limpo. E o que é que nós vamos fazer? Simplesmente aplicar aqui um antifúngico, tá certo? A maioria eu posso aplicar algo que não seja um antifúngico, como canela, talco para chulé, outra coisa qualquer? Sim, pode, desde que você proteja esta ferida ou este material vivo que foi exposto. Bom, então vamos lá. Neste caso, nós vamos simplesmente, como eu falei, passar antifúngico. Como eu sei que vocês vão perguntar que antifúngico é esse, bom, esse daqui é o Ridomil Gold, tá? Então nós vamos passar em todos os lugares onde nós retiramos algum galho, tá bom? Tanto neste pedaço daqui, quanto nos outros 2 galhinhos que foram retirados. Bom, muito bem, então fizemos a poda, a retirada desses galhos, passamos o antifúngico nos galhos também, que nós simplesmente retiramos os galhos, né? Tanto na parte superior quanto nesta parte inferior. Sobrou um pouco de antifúngico aqui no meu pincel, eu vou simplesmente lavar o meu pincel aqui em água, né? Água limpa. E sobrou também um pouquinho de antifúngico aqui na minha tampinha. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar também aqui a esta água. E com isso eu vou estar fazendo o quê? Uma calda com este antifúngico, não é verdade? Deixa eu pegar aqui, lavar essa tampinha, porque esse antifúngico aqui também vai me ser muito útil. Na verdade, gente, eu deveria inclusive estar usando luva, tá? Mas, casa de ferreiro, espeto de pau, eu terminei não trazendo a luva. Mas eu vou tomar todos os cuidados necessários, não se preocupem não. Então, assim que acabar esse vídeo, eu devo ter que lavar minha mão com bastante água corrente. Mas,
obviamente que aí na sua casa use luvas. Bom, então, o que foi que eu fiz? Com o restante do antifúngico, eu fiz uma calda e eu vou simplesmente, aproveitar esta calda para regar aqui a minha plantinha. Com isso, o que acontece? Eu vou promover uma proteção a mais para essa plantinha, tá? Por quê? Porque, com certeza, pode haver ainda fungos circulando por esta planta, tá bom? Outra coisa interessante é que muitas vezes nós vamos identificar no tecido da nossa planta pequenas pintas, pequenos círculozinhos de coloração diferente. Normalmente esses círculos puxam para a cor acinzentada, verde acinzentado, cinza, meio amarelado, enfim. E na verdade isso são nada mais, nada menos do que pequenas colônias de fungos que começaram a se fixar na sua planta. Então, requer um certo cuidado, sim. Por quê? Porque essas colônias podem crescer, podem encontrar um meristema, podem encontrar um ferimento causado por um inseto, podem adentrar no tecido de sua planta e causar este tipo de estrago, ou seja, a podridão em um dos galhos ou até mais de um dos galhos de sua planta. E se você não estiver atento, esta podridão pode crescer e você pode simplesmente perder a copa inteira da sua planta. E a gente sempre fala que essas colônias de fungos se multiplicam muito facilmente e muito rapidamente. Então, caso você encontre essas pequenas colônias de fungos aí na sua planta, simplesmente haja rapidamente. O que é que eu devo fazer? O ideal, gente, o ideal é você utilizar um antifúngico. De preferência, fuja daquelas receitas caseiras, porque não vão adiantar muita coisa. Eu estou lhe sendo extremamente honesto, ok? Bom, o que fazer com este galho, Amaury? É uma pergunta que todo mundo faz. Eu posso aproveitar este galho para fazer enxertos em outras plantas? Eu posso enraizar este galho? Gente, olha só, este galho foi acometido, estava com a presença de fungos. Usar este galho para fazer enxertos, honestamente, eu não acho uma boa ideia. Enraizar este galho, por outro lado, talvez seja bem interessante, na verdade. Eu acho que a gente pode tentar enraizar esse galho e aí sim, ter uma nova plantinha da nossa RC 521, é isso mesmo? Deixa eu ver, essa daqui é uma RC 521. Então, aproveite o seu galinho, tente enraizá-lo sem nenhum problema, mas de preferência não utilize ele para fazer enxerto, para clonar a sua planta. E este é um tipo de podridão que você vai ver mais comumente ou com maior intensidade, um número maior deste problema nas estações chuvosas, quando chove aí na sua região. Então, se você quiser se precaver um pouco, sempre que começar ou sempre que chegar nessa época de chuvas mais intensas, aplique um antifúngico na sua planta. Com certeza ela vai passar esse período chuvoso sem, não vou dizer sem nenhum problema, mas com certeza todo e qualquer problema com fungo será amenizado, tá certo? É um conteúdo muito importante, apesar de ser algo simples de resolver. O importante e uma dica de ouro é: não queira economizar, tá? O meu fungo está aqui, eu vou cortar logo aqui embaixo. Não, gente, retira o galho inteiro. Porque cortando o galho inteiro, eu tenho a garantia de que minha planta vai se recuperar. Deste galho irão vir novas brotações e daqui a um tempo ela vai estar extremamente bonita. E se eu terminar optando por querer manter este galho, como eu falei no início do vídeo, eu posso terminar perdendo a minha planta inteira. Espero que este conteúdo lhe seja útil, espero que você não passe por esse problema aí no seu cultivo com a sua plantinha, mas caso isso aconteça, você já sabe como agir, você já sabe o que fazer. E assim nós vamos encerrando mais um vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, abraço para você que gosta de abraços, mas se você for goloso, goloso, para você eu mando beijos, muitos beijos e muitos abraços, tá certo?
Aproveito também para já deixar marcado o nosso próximo encontro aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma das nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília, tá certo? Me despeçam, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye. Se lembre, podridão ou com podridão não se brinca.